Boa noite a todos, que alegria tê-los aqui, é sempre um prazer e um privilégio poder falar a vocês, é o nosso terceiro encontro, e eu faço votos de que Deus ele esteja falando a sua vida, e que você esteja planejando a cada momento ter um encontro real com Cristo Jesus, e uma fé muito mais viva. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Hoje eu estive com o irmão Johnny e a sua família, fui jantar na casa dele, e eu nunca vi alguém tão apaixonado por aviões como o irmão Johnny, que está empolgado, estou pensando em comprar um avião. Falou que custa 30 milhões de dólares. Pedi aumento para o meu chefe, se ele me conceder eu vou comprar um avião, senão eu vou continuar com o meu carrinho aí fora. Queridos, é o seguinte, amanhã você não pode faltar. Se tem dois cultos que você não pode perder desta semana, é terça e quarta. Inclusive você que está pela internet assistindo, vem aqui terça e quarta. Eu fiquei sabendo aí pelo Pedro que há uma audiência internacional. Se você pegar um avião até as 3 da manhã, você pode estar na Europa, onde for, você consegue chegar aqui até as 5 da tarde. Se você estiver no Japão, você vai chegar para quarta-feira, mas ainda vale a pena. Amanhã irei falar sobre sexo antes do casamento. Como isso arrebenta com a vida do indivíduo. Você que é jovem não pode perder. E quarta-feira é uma continuação disso, porém, jugo desigual. Como o inimigo tem arrebentado com muitas vidas, levando os jovens a se unirem com pessoas que não têm os seus mesmos ideais. Então você tem que estar aqui, se estiver andando pela rua, encontrou um jovem dando bobeira, traz para a igreja. Ah, eu vou fumar agora. Não, você vai para a igreja. Ah, eu vou para a balada. Não, depois do culto você vai para a balada. Mas traz o indivíduo para a igreja. Eu preciso que essa juventude esteja aqui, porque Deus vai tocar na sua vida. Beleza? Tranquilo? Pode fazer frio lá fora, pode estar chovendo, pode estar nevando, vulcão estando em erupção, você vem do mesmo jeito. Não perca o culto de terça e quarta por nada, tá bom? Muito bem, tendo dito isto, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Você que tem a sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 11. O sermão de hoje é baseado na vida de um indivíduo chamado Jeroboão. E da vida deste indivíduo iremos tirar várias lições para a nossa vida prática. 1 Reis, capítulo 11, vamos começar a leitura a partir do versículo 26. Capítulo 11, começando no 26, em minha Bíblia diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, e cuja mãe era uma mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Versículo 27. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. E ora, vendo Salomão que Jeroboão era um homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova e estavam a sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços. Vamos entender aqui o contexto para darmos sequência aqui no entendimento da história. Enquanto Salomão foi rei, Salomão ele fez muita coisa errada. Salomão ele foi um indivíduo que, para ostentar toda a riqueza de seu reino, ele forçou as pessoas a trabalharem dobrado. E as pessoas trabalhavam tanto, que as pessoas não aguentavam mais aquela vida de escravidão. Mas quem se levantava falando alguma coisa, Salomão mandava prender e até matar muitas vezes. Uma destas pessoas que tentou demonstrar o seu desagrado foi Jeroboão. Jeroboão tentou falar alguma coisa, Salomão logo soube e tentou então abafar a sua voz. E a Bíblia destaca de que Jeroboão era um homem muito valente, muito capaz e muito trabalhador. Um indivíduo fiel a Deus. Como Salomão não estava mais nos caminhos do Senhor, o profeta Aías, em determinado momento, estava andando pela cidade. Quando ele se encontra com Jeroboão, ele diz assim: Jeroboão, Deus está presenteando você com o que ele tem de melhor. O reino será dividido e 10 tribos ficarão com você. 2 tribos com a descendência de Salomão.
Jeroboão, ele ouve aquilo, ele fica atento àquelas palavras, ele fica empolgado. O profeta dá seguimento em suas palavras, e o versículo 38 apresenta uma condição para que o reino nas mãos de Jeroboão funcionasse. Diz assim o versículo 38 do mesmo capítulo: se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, te darei Israel. O profeta é claro, o profeta é direto e diz assim: Jeroboão, Deus quer te dar o melhor, Deus quer abençoar a sua vida. Porém, para que todos os sonhos de Deus se tornem realidade, Deus exige de você obediência exclusiva. Aqui, queridos, vem uma lição para todos nós. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser bem-sucedido. Mas a Bíblia diz que a felicidade, ela tem um preço. E o preço é obediência aos mandamentos de Deus. Não há uma outra forma de você ser feliz, não há uma outra forma de você ter sucesso, seja na vida financeira, seja na vida emocional, seja na vida patrimonial, acadêmica. Só há um caminho: obediência aos mandamentos de Deus. A Bíblia é muito taxativa, ela nos ensina o caminho da vitória, o caminho do sucesso. Ele se dá por uma ligação íntima com Jesus, com uma obediência estrita, 100% de comprometimento com Ele. Deus, ele foi claro. Deus, ele disse: Jeroboão, tudo que você sonha, e coisas que você nem nunca sonhou, podem se tornar realidade, se você estiver disposto a pagar o preço. Queridos, as mesmas palavras eu digo a você nesta noite. Deus tem um sonho na sua vida, e eu imagino que você também tenha sonhos pessoais. E aquilo que você planeja pode dar certo, pode se tornar realidade, se você estiver disposto a pagar o preço. Muitas pessoas têm sonhos, mas nem todas estão dispostas a pagar o preço. O preço é alto, mas vai por mim, vale a pena. Deus, ele disse isso para Jeroboão, ele se empolgou, ele ficou animado, ele ficou feliz. Salomão agora começa uma perseguição para Jeroboão. Jeroboão, ele vai para o Egito, passa alguns anos no Egito. Neste meio termo morre Salomão. Jeroboão então volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, quem está assumindo o poder era um indivíduo chamado Roboão. São muitos ãos nesta história e você não pode se perder. Salomão, Jeroboão, Roboão e Gideão. Não perca estes anos, senão você vai acabar aí confundindo onde nós queremos chegar. Jeroboão, ele chegou lá na cidade, estava um verdadeiro rebuliço, um tumulto. Roboão havia assumido o trono. E a população então chamou a Roboão e disse: Roboão, nós estamos preocupados. Aqui agora vai começar o seu empossamento, o seu discurso tal. Nós temos uma dúvida. Qual será a sua metodologia? Qual será a sua liderança? Como é que você vai nos liderar? Como é que você vai reinar sobre nós? Aí Roboão, ele ouve: puxa, que pergunta interessante. Como é que é a minha liderança? Como é que eu vou reinar sobre vocês? A minha metodologia? Pergunta difícil, gente, eu não estou preparado para essa pergunta. Como é que eu vou liderar? Ninguém pensa como é que vai liderar, não sei. Me deem alguns dias para que eu possa pensar. Beleza? Diz a Bíblia então de que Roboão, ele vai perguntar para um, pergunta para o outro, pergunta para alguns anciãos da cidade. Diz assim: olha, o pessoal está me questionando, como é que eu vou liderar? Como é que vai ser a minha forma de governo? Aí os anciãos disseram: Roboão, se você for amigo deste povo, este povo será o seu amigo. Esteja ao lado deles. Roboão, está do lado, esse negócio de ser bondoso, legal, não é comigo não. Aí ele foi falar com alguns jovens. Aqui vou abrir aspas. A Bíblia diz alguns jovens, mas queridos, olha só. Roboão, ele tinha 40 anos de idade e os seus amigos jovens também tinham 40 anos. Com todo respeito, com 40 anos, a juventude já passou um pouco. Sei que alguns, eu estou animado ainda, estou empolgado, legal. Mas com 40 anos já passou aquele vigor, aquele pique e tal. Principalmente a época de fazer besteiras. Principalmente a época de não ter maturidade para algumas situações. Roboão não era nem um menino, não era nem um moleque, ele já era um homem, 40 anos de idade, mas infantil. Ele pergunta para os jovens, ou pseudos jovens: e aí, como é que vai ser a minha proposta de governo?
Os caras, Roboão, quem é que usa calças aqui nessa cidade? Quem é que manda? Você é homem ou não é? Opa, claro que eu sou, claro que eu sou. Então mostra para esse povo quem é que manda. Mas é verdade, tá aí uma coisa legal. Não tinha pensado nisso, quem é que manda? Sou eu, então tem que mostrar quem é que manda, que sou eu. Reuniu toda a nação alguns dias depois, todo mundo lá empolgado. Roboão se levanta no meio da multidão e ele começa o seu discurso de posse. Ele começa o seu discurso dizendo, gente, comigo as coisas serão diferentes. Aí o povo se animou. O meu dedinho, ele é muito mais largo que as costas do meu pai. Se o meu pai castigou vocês com varas, eu vou castigar vocês com escorpiões, eu vou arrebentar com vocês, eu vou destruir vocês, vocês não serão nada. Ele era tão infantil, que quando ele terminou esse discurso, Roboão jurava que a população ia à loucura. É Roboão, é Roboão. Ele jurava que o povo iria gritar em uma só voz, isso mesmo, nós queremos ser humilhados, nós queremos ser maltratados, e você, Roboão, é o cara escolhido por Deus. Ele jurava que esse discurso daria certo. Segunda aplicação desta história, quando você procura o conselho no lugar errado, você quebra a cara. Tem muita gente consultando pessoas que não servem a Deus em relação ao seu futuro. Pergunta para um colega de trabalho, pergunta para um amigo, alguém da faculdade. E aí, devo namorar com essa pessoa? E aí, o que você acha? Se você ouvir o conselho de pessoas que não têm o Espírito Santo, vai por mim, você vai arrebentar com a sua vida. Se você quer saber o melhor para a sua vida, não consulte pessoas, consulte a Deus. Roboão aqui consultou todo mundo, só não consultou a Deus. Final da história, deu errado. Deu errado, o reino se dividiu. Quando você não ouve os conselhos de Deus, a sua vida dá errado. Não é uma questão de maldição, não é uma questão de castigo, é apenas uma sequência natural. Ouvir os conselhos de Deus não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade, se você quer ser feliz. É uma questão de necessidade, porque só Deus, de fato, sabe o que é melhor para a minha vida. Deus, Ele vê o fim desde o início, só Ele pode dizer, vai dar certo ou vai dar errado. Com esta decisão de Roboão de não ouvir a Deus, mas ouvir as pessoas, as tribos se revoltaram, 10 tribos disseram, então nós não iremos seguir mais a você. Nós queremos um outro rei. No meio do tumulto estava Jeroboão, o povo não sabia que ele já tinha sido ungido como rei. Levantam Jeroboão, e Jeroboão agora seria rei de 10 tribos, e 2 tribos apenas ficaria com Roboão. Muito bem, o rei não foi dividido. A Bíblia destaca de que havia o reino do norte e o reino do sul. Norte com Jeroboão, capital Samaria. O reino do sul com Roboão, capital Jerusalém. Jeroboão agora começa o seu reinado. E Jeroboão, ele tinha tudo para poder arrebentar. Ele tinha tudo para poder ser um ótimo rei. Deus o havia escolhido. Jeroboão não era ninguém. Deus o transformou num rei. Jeroboão tinha tudo para poder escrever o seu nome na história desta terra de maneira positiva. Mas deu errado. Queridos, se a nossa vida dependesse só de Deus, nós só iríamos sorrir. Mas o problema é que as nossas escolhas dependem das nossas ações. Deus diz uma coisa, a gente não ouve, e como a gente entra na história, somos nós que arrebentamos com nós mesmos. Eu queria que você soubesse que o seu pior inimigo não é Satanás. O seu pior inimigo não são os demônios, o seu pior inimigo não são as pessoas. Eu lamento, mas o seu pior inimigo são os seus desejos. Eu não sei se você consegue me entender, mas somente quem pode acabar com a sua vida é só você mesmo. Satanás não tem o poder de arrebentar com a sua vida, Satanás não tem o poder de levar você para o inferno, Satanás não tem o poder de levar você a pecar. O inimigo não pode nos obrigar a pecar. O que ele faz é preparar o terreno e nos incentivar. Só quem pode acabar com a sua vida é você mesmo. E aí que está o perigo. Porque diariamente nós tomamos decisões erradas, pegamos o caminho errado e nos arrebentamos. Seu pior inimigo
é você mesmo. É por isso que você tem que submeter a sua vontade a Cristo Jesus. É por isso que você precisa viver em ligação direta com Ele. Vamos continuar a história de Jeroboão. Capítulo 12, começa o reinado de Jeroboão, versículo 25 e diante, diz assim: Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou a Penuel. E disse Jeroboão consigo mesmo: agora tornará o reino para a casa de Davi, e se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará para o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. Vamos entender a história. Não havia se passado muitos dias, Jeroboão agora ele havia assumido o controle, o reinado do norte. E quando ele começou a reinar, ele se preocupou com alguns detalhes. De acordo com os conselhos do Pentateuco, principalmente do livro de Levítico, das 7 festas anuais, o povo deveria estar em presença, pelo menos 3 dessas, em Jerusalém, para adorar a Deus. Aí Jeroboão pensou o seguinte: rapaz, se o povo 3 vezes no ano descer até Jerusalém, o povo pode se apaixonar pelo estilo de liderança de Roboão, o povo pode gostar de Roboão e o povo vai querer me matar e eu vou perder o reino. Primeiro detalhe: quem era o maluco que iria gostar da liderança de Roboão? O indivíduo já tinha sido claro, dizendo que iria oprimir, machucar, arrebentar, maltratar. Mas Jeroboão ele teve medo. E aqui vem o cerne do sermão. O medo nos leva a cometer as piores loucuras que um ser humano pode fazer. O medo, meus queridos, é o oposto da fé. Na fé você confia, no medo você não acredita. Aí quando você tem medo, você tenta fazer da sua forma. A Bíblia diz que Jeroboão ele teve medo. E quando ele teve medo, ele teve uma ideia demoníaca. Ele disse: olha, eu vou fazer 2 bezerros de ouro. Olha que ideia horrível. Olha que erro primário. Eu vou fazer 2 bezerros de ouro e vou colocar nas 2 extremidades do reino. Um em Dan lá em cima e outro em Betel aqui embaixo. E disse para a nação: a partir de agora vamos adorar estes bezerros, introduzindo assim a idolatria na vida do povo. Queridos, este erro foi tão primário, porque nos dias de Moisés nada desagradou tanto a Deus como quando o povo quis adorar aqueles bezerros. Foi o único momento em que Deus falou: Moisés, sai de baixo, que eu vou mandar fogo e vai matar todo mundo. Eu não aguento mais esse povo. Você conhece a história. Você sabe que Moisés intercede e isso não acontece. Será que Jeroboão ele não conhecia essa história? Queridos, o medo nos leva a cometer loucuras. Deixe-me fazer alguns exemplos. A pessoa está desempregada há muito tempo. E sempre está orando por uma oportunidade de emprego e não aparece. E todas as oportunidades é para trabalhar nas horas sabáticas. Aí o indivíduo começa a pensar: puxa, e agora como é que vai ser a minha vida? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho contas para pagar. E as oportunidades são para trabalhar no sábado. Aí bate o medo: como é que as minhas contas serão pagas? Aí o medo leva o indivíduo a fazer loucuras. Sabe do seguinte? Próximo trabalho que aparecer, seja no sábado ou não, eu vou trabalhar e ponto final. O medo leva o indivíduo a cometer loucuras, sair dos caminhos de Deus e destruir a sua vida. Deixe-me dar um outro exemplo. O indivíduo está tentando a sua vida acadêmica, está na sala de aula, precisa passar numa prova, ele está preocupado: o que eu faço? Vem as questões, ele: puxa, se eu não conseguir tirar uma nota boa, eu vou reprovar, tudo que eu fiz vai por terra. Sente medo: eu vou colar nessa prova. Aí cola. Aí quando você cola, você arrebenta o que Deus tinha preparado para você. Eu gostaria que você entendesse de que Deus não trabalha com o erro. Ou você anda no caminho dele, ou você não está no caminho dele. Deus não trabalha com o erro. Um outro exemplo. Você está no trabalho, tem alguém falando mal de você, te apunhalando pelas costas, tentando arrebentar contigo. Aí você pensa: puxa, se continuar assim com esta fofoca, a minha imagem vai ser denegrida e eu vou ser mandado embora. Você se esquece de que Deus é o seu juiz e que é Deus quem vai defender a sua causa. Aí você utiliza as ferramentas de Satanás,
movido pelo medo, faz a mesma coisa que o indivíduo estava fazendo. Aí você destrói os planos de Deus. Um outro exemplo. A pessoa está solteira há muito tempo. A moça aí está há muitos anos. Sempre a gente usa mais a moça, né? Tem mais mulher que homem na igreja, né? No Brasil, no mundo, na verdade, né? A mulher está lá, o joelho calejado, inchado. Aguenta mais orar. Senhor, não manda varão, não tem nenhum varão aqui para poder me ajudar, Senhor. Estou com medo de ficar solteira a vida toda. Senhor, me ajude. Bate o medo, não quero ficar sozinho. Primeiro indivíduo que aparecer na minha vida, eu namoro. Não precisa ser da igreja, não precisa ter o mesmo padrão de escolha, não precisa ter o mesmo comprometimento com Jesus. O medo nos leva a fazer loucuras. Pior do que isto, o medo nos leva a perder as bênçãos de Deus em nossa vida. Porque Deus ele tem olhado para você, Deus tem ouvido as suas orações, tem visto as suas súplicas, e Deus está ansioso para poder dar a você o que você tem pedido. Só que Deus ele trabalha com uma agenda, Deus não age por impulso, Deus ele tem um tempo certo de fazer as coisas, porque se a bênção vier na hora errada, ela perde o seu efeito. Já parou para pensar de que a bênção para ser bênção tem que vir no tempo certo? Se a bênção vier no tempo errado, ela pode se tornar uma maldição. É isso que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, de que há tempo para todas as coisas, mas muitas pessoas não têm paciência para esperar pelo Senhor, e quando você não tem paciência, quando você não tem fé, você se arrebenta. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque o indivíduo que não tem fé, ele não tem paciência para esperar. Diante da primeira dificuldade, ele pensa em abandonar o barco. Eu vou sair da igreja, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, porque Deus não está ouvindo as minhas preces. Queridos, eu quero te dizer nessa noite, que desde o primeiro momento que você começou a orar, Deus já começou a mexer os pauzinhos para poder atender as suas preces. Deus já começou a se mover para poder responder a sua oração. Mas para esta resposta vir de maneira clara, é preciso tempo. Mas se você não tiver fé, o medo vai te consumir, e o medo vai te detonar. É por isso que você precisa aprender a vencer o medo. Você precisa confiar de que Deus está à sua frente. Jeroboão não precisava fazer isto. Deus já havia prometido de que a nação seria dele. Não era por falta de promessa. O mesmo acontece na sua vida. Deus já prometeu que Ele vai cuidar de você. Deus já prometeu de que o que você precisar Ele vai te dar. Deus Ele já diz de que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. E por que você ainda teme? Se Deus já prometeu que estaria contigo todos os dias de sua vida, por que você ainda teme? Se Deus já prometeu que nunca vai te abandonar, por que você teme? Não há motivos para temer, não há motivos para duvidar. Se Jesus, Ele já veio aqui se entregar por você, demonstrando o quanto Ele te ama, por que então você ainda duvida de Deus? Quando é que você vai entender de que os planos de Deus são os melhores planos para a sua vida? Não adianta pegar o caminho errado, meus queridos, e esperar que no final dê certo. Você não pode agir por impulso e por medo. Jeroboão não tinha nenhuma razão para duvidar, e sabe qual é o pior, queridos? A Bíblia diz que Jeroboão ele introduziu a idolatria em Israel, e depois de Jeroboão ainda existiram 18 reis em Israel. E todos esses reis foram maus, todos esses reis foram ímpios, até que Israel caiu nas mãos dos assírios. Jeroboão ele abriu uma porteira sem precedentes, toda a nação ficou mergulhada na idolatria. Jeroboão arrebentou não só com a vida dele, mas ele arrebentou com a história de uma nação. Aqui você vê uma outra lição sobre o pecado. O problema é que quando você toma uma decisão errada, você não arrebenta só com a sua vida. Se o pecado afetasse só você, eu diria, vai lá irmãozinho, se arrebenta em paz, é sua vida. Mas quando você toma uma decisão errada, você está prejudicando só os seus filhos, você está prejudicando a sua família, você está prejudicando até pessoas que você nunca conheceu, você vai prejudicar os seus netos, bisnetos, porque o pecado ele passa de geração em geração, queridos, é terrível. Você prejudica a igreja, você prejudica a sociedade com os seus erros. Este é o problema da extensão do pecado. Ele arrebenta todo mundo que está ao seu redor, vai num efeito em cadeia.
É por isso que você precisa pensar um pouco mais com as suas decisões. Jeroboão arrebentou com a história de uma nação. Aí vem a conclusão do sermão. Pastor, talvez você poderia perguntar, se Deus é tão sábio como a Bíblia menciona, será que Deus não errou a escolher Jeroboão? Será que não tinha ninguém melhor do que Jeroboão para poder ser o rei de Israel? Até o próprio profeta Aías. Foi Deus quem escolheu Jeroboão, mas como que Deus pôde escolher alguém que iria arrebentar com uma nação? Queridos, aqui vem um pensamento de Ellen White, que eu gostaria de ler aos senhores, e este pensamento traduz tudo aquilo que Deus fez por Jeroboão. Patriarcas e Profetas, página 486. Ellen White diz assim: Deus dá as oportunidades, mas o nosso sucesso dependerá do uso que fizermos delas. Vamos ver se você entendeu. Deus trabalha dando oportunidades, e não há ninguém que vá se perder e um dia irá reclamar, puxa, mas eu não tive oportunidade, não tive chance. Deus sempre vai te dar oportunidades de ser feliz. Um dia Deus vai colocar alguém legal no teu caminho. Um dia Deus vai colocar uma moça diferenciada no teu caminho, ou um rapaz especial no teu caminho. Vamos ver se essa oportunidade você vai saber utilizar bem, ou você vai utilizar mal. Um dia Deus vai te dar a oportunidade de ter um crescimento profissional, de ter um crescimento financeiro. Nessa hora seu coração começa a acelerar e fala, pastor, olha para mim, olha para mim, olha para mim, profetiza que eu sou o próximo para ter esse crescimento profissional e financeiro. Amigo, a sua hora vai chegar, Deus vai fazer isso contigo. E Deus irá ver como você vai se portar. Será que você vai continuar fiel nos dízimos, nas ofertas? Será que o seu dinheiro ele vai ser apenas para manter-se pessoalmente e realizar os sonhos pessoais? Ou você vai continuar com a mesma garra de ajudar a igreja? Deus vai te dar diversas oportunidades na vida. Você é um servo dele. E ele vai te dar oportunidades. Tanto na vida emocional, como vida financeira, patrimonial, acadêmica, e aí vai. Mas o seu sucesso vai depender do seu comprometimento com ele. O difícil não vai ser Deus colocar você no alto. O difícil vai ser você se manter no alto. Pastor, mas como é que isso funciona? Para manter-se só existe um caminho, que foi aquilo que o profeta disse para Jeroboão no início: se você guardar os mandamentos, se você obedecer ao Senhor, se você for fiel, tudo vai dar certo. Queridos, não existe um outro caminho, não existe uma outra forma, é 100% de comprometimento. Deus vai te dar oportunidades, mas o seu sucesso vai depender da forma como você utilizar essas oportunidades. Satanás ele sempre vai assustar você. Satanás ele sempre vai tentar dizer para você de que não, o seu sucesso vai estar lá fora, não vai estar aqui dentro, e que Deus não se importa contigo. É por isso que eu concluo o sermão contando uma experiência. Enquanto eu trabalhava num colégio adventista lá em São Paulo, na verdade grande São Paulo, um dia eu atendi uma moça, e essa moça começou a me contar a história de sua vida. A menina cresceu na igreja, ouviu os melhores sermões, participou de diversas semanas de oração. Uma menina que tinha pais que eram da igreja, pais consagrados a Deus. Mas a menina, quando fez 16 anos, ela começou a perceber de que a igreja não oferecia aquilo que ela tanto procurava. E ela então decidiu sair da igreja, achando que aí fora ela iria conseguir mais oportunidades e a felicidade que ela tanto procurava. Essa menina, quando estava com 17 anos, ela começou agora a frequentar baladas e mais baladas, saía no início da sexta-feira, voltava só na segunda-feira de madrugada. Belo dia, uma sexta-feira, após o pôr do sol, ali ela estava se preparando para poder sair. A mãe disse, filha, onde você vai? Eu vou na balada. Filha, não vai. Não, mãe, você não sabe o que é melhor para mim, eu sei. Você sabe como que é adolescente rebelde. Ela pega a sua mala, vai para a balada. Chegando lá na balada, o clima está legal, está bacana, dança, pula, se diverte. Ela observa que tem um cara sentado olhando para ela. Os olhares se cruzam, sai um primeiro sorriso, ela se aproxima, o cara oferece uma bebida, ela toma.
Minutos depois, ela não se lembra muito do que estava acontecendo. Ela só vai recordar as suas lembranças por completo no outro dia pela manhã, que ela estava num quarto de motel, completamente nua. Ela disse para mim que as lembranças que lhe vinham à mente é que ela pedia para o rapaz não fazer nada, mas o rapaz fazia. Para piorar a situação, esse rapaz tinha convidado mais outros rapazes para estar com eles, e juntos abusaram dessa menina a noite toda. Aquela menina não sabia, mas quando foi lhe oferecida a bebida, tinha uma substância dentro. Ela não sabe exatamente, eu imagino que seja uma substância chamada Boa Noite Cinderela, que o indivíduo toma e apaga. Aquela menina então, ela já estava agora sozinha no quarto, ela coloca a sua roupa, volta para casa, não conta para ninguém e tenta seguir a sua vida. 3 meses depois, vem a notícia de que ela estava grávida. Aquela menina, quando me procurou, ela queria saber o que fazer com a criança. Ela já estava de 4 meses. E ela dizia: pastor, e agora, o que eu faço? Eu falei: filha, agora o que você faz? Eu falei: filha, essa criança que está dentro de você, ela não tem culpa nenhuma de suas ações. Essa criança é inocente. Trabalhei com ela a ideia de que ela não deveria abortar a criança. Em determinado momento, ela olha para mim e diz: pastor, por que será que Deus permitiu isso para a minha vida? Eu sempre fui da igreja, eu sempre fiz o que era correto, mas num deslize meu, Satanás me arrebentou. Por que que Deus permitiu? Aquela menina disse durante alguns minutos coisas que ela gostaria de falar para Deus. E eu disse: filha, eu lamento, mas Deus não tem nada a ver com a sua história. Deus não tem nada a ver com a sua história. Você não pode culpar a Deus por algo que você mesmo escolheu. Se você quisesse ouvir os conselhos de Deus, você não estaria num lugar como esse. Mas quando você optou caminhar por este caminho, você escolheu não apenas o caminho, mas as consequências também. Disse: eu lamento, mas Deus não pode ser responsabilizado por uma escolha sua. Essa menina começou a chorar, e ela então disse assim: pastor, e agora? O que eu faço da minha vida? Queridos, quando eu olhei para aquela menina, eu sentia muita pena. Era uma moça bonita, cabelos longos. Eu tentei motivá-la, mas eu sabia que no fundo, ela tinha jogado a sua vida no lixo. Queridos, criar um filho para quem já tem uma família estruturada não é fácil. Imagina quando você tem 17 anos e é mãe solteira e nem tem ideia de quem foi o pai. Aquela menina só chorava. E sabe qual é o pior? A vida não te dá uma segunda chance para voltar atrás no tempo. Já parou para pensar nisso? A vida não te dá uma segunda chance para você voltar atrás no tempo. O que foi feito está feito e ponto final. Todas as vezes que aquela moça olhar para aquela criança, ela vai se lembrar de que um dia a sua vida foi marcada por não obedecer os mandamentos de Deus. Queridos, eu não quero te assustar, mas eu preciso ser real contigo e preciso ser claro. A vida, às vezes, é mais justa do que você imagina. Se você for no lugar errado, você só vai sofrer. Tem gente procurando lugar errado e espera felicidade. Não tem como, irmão, não tem como. A vida, às vezes, é mais justa do que você imagina. Tem gente namorando errado. Tem vários jovens que não têm critério de escolha. Qualquer rapaz que aparece: eu vou namorar com esse, ponto final. Termina um, começa outro. É assim, filosofia de vida, a fila anda e eu preciso aproveitar todas as oportunidades. Tá bom, faça o que você quiser, mas lembre-se que tudo que você está fazendo, um dia a vida vai cobrar. Um dia a vida vai cobrar. Tudo tem um preço. Eu quero dizer de que Satanás também coloca um preço para a satisfação que ele oferece.
Satanás, ele cobra um preço para você frequentar as baladas. Satanás, ele cobra um preço para você ter uma vida sexual com a sua namorada. Satanás, ele cobra um preço para levar você para o adultério. Satanás, ele cobra um preço para levar você para a bebida, para as drogas, para as desgraças da vida. Satanás, ele cobra um preço, e o preço dele é muito alto, porque o preço dele é acabar com a sua vida. O preço dele é a ausência de felicidade na sua vida e a presença de choro, de lástimas, de tormento. É por isso que eu digo para você, não vale a pena. Quando é que você vai entender que seu lugar é nos braços de Jesus? Quando é que você vai entender de que os sonhos de Deus na sua vida são bem melhores do que os seus? Queridos, hoje eu preciso ser mais audacioso no apelo, porque eu sinto no meu coração de que existem pessoas aqui nesta noite que precisam tomar uma decisão. Existem pessoas aqui nesta noite que estão entendendo claramente o que eu estou falando, e o sermão está indo diretamente para a sua vida. É por isso que eu preciso terminar este sermão orando por você. Eu preciso fazer um apelo para você se levantar. Eu sei que para você vai parecer algo muito assustador. Pastor, eu vou me expor, eu vou levantar diante de um apelo. Queridos, quando você se levanta diante de um apelo, você está dando uma resposta não apenas para Deus, mas você também está dando uma resposta para o mal. Você está dizendo para Satanás que mesmo que você tenha tido as suas quedas, Deus é por você, você vai se levantar e nunca mais a sua vida será a mesma. É por isso que enquanto você ouve esta mensagem cantada, eu quero apelar para que você se levante. Você que precisa ser batizado, você que precisa ser rebatizado, você que está vivendo uma vida dupla, você que sente, pastor, foi a história da minha vida, pastor, eu estou me arrebentando, pastor, eu estou indo para o buraco, pastor, eu preciso de salvação. Eu preciso orar por você. Eu não quero que você fique tímido, eu quero que você tenha coragem, se levante e venha aqui. Eu vou estar aqui em pé orando por você, porque eu quero que Cristo Jesus toque a sua vida. Eu quero que Cristo Jesus te dê poder. Eu quero que você saia daqui transformado por Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pela primeira decisão desta noite. E eu sei que tem mais pessoas, louvado seja o Senhor. Ouça este louvor, responda este apelo, porque o seu momento chegou. O momento de vitória chegou, e a sua vida nunca mais será a mesma, pelo poder do Espírito Santo. Vou estar orando por você. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo e entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza do vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego minha vida e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá finar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Eu temo confessar a maneira que
almejava ser perfeito pra vida eterna atingir. Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar pra trás. Tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidi escolher. Escolho Jesus sem olhar pra trás. Tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Decidido hoje estou. Escolho Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar os anciãos desta igreja para que pudessem estar ao meu lado nesta oração e recebendo estas pessoas. Eu gostaria que vocês soubessem de que vocês são um objeto do amor de Deus. Eu não sei o que vocês têm feito, eu nem sei por onde vocês têm trilhado, eu nem sei que escolhas vocês têm feito na vida, mas uma certeza eu tenho: Cristo Jesus, Ele promete dar a vitória. Cristo Jesus promete de que nunca mais o inimigo terá poder sobre a vida de vocês. Eu louvo a Deus pela sua decisão. Gostaria que toda a igreja se colocasse em pé. Nós vamos concluir aqui com uma oração, consagrando a nossa vida e os nossos amigos nas mãos de Deus. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor falou ao nosso coração e o Senhor nos tocou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reafirmou de que a felicidade está ao nosso lado e que ela pertence a nós. Nós precisamos nos apropriar daquilo que é nosso. E a única coisa que o Senhor pede é a obediência. Por Deus, em Tuas mãos está esta igreja. Os Teus filhos neste momento reafirmam a sua fé, confirmando de que este é o caminho e que jamais eles irão sair da Tua igreja. Abençoe esse povo, Senhor Deus. Olhe com carinho, com atenção, que esta igreja continue a vencer. Bom Pai, de maneira especial colocamos em Tuas mãos essas pessoas que aqui levantaram diante deste apelo. Meu Deus, há pessoas aqui que estão suplicando o Teu perdão. Há pessoas que estão com o coração contrito, que estão chorando, que estão arrependidas do que se passou. Meu Deus, dê a essas pessoas a certeza de que o que passou, passou, mas que o seu futuro será diferente. De que o Senhor vai reescrever a sua história. De que o Senhor lhes dará uma nova oportunidade.
e que a vida delas será transformada pelo Teu poder. Bom Pai, ao erguer a minha mão, de maneira simbólica, Senhor Deus, eu abençoo este povo. Que o Senhor desde já esteja na vida deles, que o mal não tenha poder, que o inimigo seja destruído, Senhor, e que Cristo Jesus logre vitória em nossa vida. Dê-nos, bom Deus, a Tua bênção e dê-nos a Tua paz. Pedimos tudo isso por Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.